Olá, saudações a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Estou contente, irmãos, e mais uma vez de estar aqui entre vós para fazer parte, para dar início a mais esse vídeo voltado para o conhecimento e para o crescimento espiritual de cada um daqueles que estão interessados realmente em servir a Deus em espírito e em verdade, amém? Hoje nós vamos tratar sobre um assunto, irmão e irmãs, que é muito recorrente e que muitas vezes nós não sabemos lidar, porque confiamos demais, falamos muito, né? Confiamos em pessoas que não deveríamos confiar, tá? E muitas vezes por sermos muito humanos, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos confiar no homem, maldito homem que confia no homem. Só que se nós formos prestar atenção, irmãos, nós confiamos. Quando pegamos o ônibus, confiamos no motorista. Quando pegamos o avião, confiamos no piloto, tá? Porque de uma certa forma, irmãos, quando a palavra de Deus nos fala sobre confiar em alguém, é confiar seus sentimentos, é confiar as promessas que Ele tem feito na nossa vida, porque nós somos cercados, irmãos, por um número muito grande de espíritos contrários, tá? Que não querem ver o nosso bem, tá? Essas pessoas, esses espíritos, na verdade, eles se manifestam em pessoas que estão o mais próximos de nós possível, tá? Às vezes nós não temos aquela comunhão com Deus para enxergar espiritualmente o que está em nossa volta. Os nossos olhos espirituais não estão abertos para poder enxergar, tá? Aquilo que está em nossa volta, e sofremos consequências gravíssimas porque confiamos demais, tá? Uma das coisas que eu gostaria de ensinar para os irmãos, né, dentro da palavra, é que nem tudo aquilo que nos é contado por Deus a gente deve comentar com ninguém. Por quê, irmãos? Porque todos os exemplos da Bíblia que nós temos, nós vemos que aquelas pessoas que contam aquilo que Deus contou para eles em segredo, sofreram consequências gravíssimas. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis. Eu vou dar uma procurada aqui, irmãos, no capítulo, para ficar mais fácil para os irmãos acompanharem, tá? Vamos lá? O livro de Gênesis, no capítulo 37. Olha o que acontece com a vida desse homem chamado José, né? Gênesis capítulo 37. Eu vou ler o primeiro versículo até onde o Senhor trouxer em frente aqui, e vamos falar e vamos fazer algumas reflexões sobre esses versículos que vamos ler. José vendido por seus irmãos. E Jacó, pai de José, habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E ele conta o sonho. Aí quando vai para o versículo mais à frente, no versículo 8, nós vamos ver aqui que diz assim: então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós?
Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei. E ele conta de novo o sonho, né? Mas na frente, os seus irmãos chamam o seu pai. E o pai, ao ouvir o sonho, fala no versículo 10 assim: E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos tu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Tá? Olha o que acontece, irmãos. Ele conta o sonho, tá? E desperta a ira dos seus irmãos, tá? Contou o sonho e o seu pai de imediato também não entendeu, tá? Você está achando que a gente vai se prostrar diante de você, tanto eu, a sua mãe, como seus irmãos? E olha o que chega mais na frente a acontecer, tá? E no versículo 18 assim, diz assim: E viram-no de longe antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mau. Vinde, pois, agora e matemo-los e lancemo-lo numa dessas covas e diremos que uma besta fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos. Só que, ouvindo Rúben, livrou das mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também disse-lhe Rúben: Não derrameis sangue, lançai nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Só que o que acontece, irmãos? O intento continuou, tá? Mesmo Rubens querendo livrar ele da morte, tá? Porque deixando ele numa cova, no meio do deserto, depois ele poderia se recuperar, sair e ir até o seu pai, tá? Só que eles viram de longe um grupo de homens mercadores, né? No versículo 28 diz: Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Olha o que acontece, irmão. José, ele, por confiar nos seus irmãos, ele conta os sonhos. Só que quando ele conta os sonhos, o espírito de inveja que existe nos irmãos dele não aceitam, irmãos, aquele propósito de Deus, tá, na vida de José, e fazem de tudo para matar a José, tá? Não vamos entrar em pormenores na história, depois os irmãos vão ler, vão entender, e vão estar entendendo que existem situações, irmãos, que Deus não quer que você conte. Os irmãos sabem me dizer qual é a única área do homem que o diabo não consegue entrar? Na mente e no coração. Agora imagina, se Deus tivesse de fazer uma promessa para mim e para você, em frente à igreja, num púlpito, apontando para você de lá de cima, ou usar alguém dentro de casa, no meio da rua, chamar você pelo nome e contar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, tudo bem? Porque aí Deus não estava querendo fazer mistérios do que quer fazer na sua vida e está lhe contando em público. Mas Ele, irmão, está contando para você em sonho. Você teve uma revelação, você teve um sonho na madrugada, tá? Você teve uma visão do céu. E isso são áreas, irmãos, que o diabo não entra, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver, porque é Deus falando com você do seu oculto. Mas quando você termina de sonhar, quando você termina de acordar de uma visão, ou que você termina de acordar de uma revelação, você corre para alguém para contar. Existem duas situações. Uma delas é que, quando você conta para alguém que tem o espírito da inveja, aquela pessoa vai estar transmitindo para você uma negatividade tão grande, tá? Que o cérebro dele, a mente dele, o interior dele vai desejar que aquilo que ele soube de você nunca se cumpra na tua vida, porque ele não te acha capaz, porque ele não acha que você é melhor que ele, e que se tiver de acontecer, é melhor que aconteça com ele do que com você, porque você é insuficiente para receber aquela benção. O nome disso é inveja, tá? Como você pode contar para uma pessoa que te ama e que vai orar a Deus para que aquilo realmente se cumpra na sua vida? Só que quando você abre a boca e fala, o mundo espiritual também ouve. E o que acontece? Os espíritos do mal, ouvindo
aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, mesmo que não use aquele que acabou de ouvir porque te ama, porque quer que aquilo realmente aconteça, mas vai usar outra pessoa para chegar até você e dificultar aquilo que Deus quer fazer na tua vida de uma forma simples, tá? José poderia lá no futuro ser governador do Egito, sim, sem passar pelos percalços que passou, sem precisar ser martirizado pelos irmãos, sem precisar ser vendido como escravo, sem precisar, no caso, de parar no calabouço da casa de Potifar, tá? Deus poderia criar um outro caminho, só que ele abriu a boca e contou. E todas as pessoas que abriram a boca na Bíblia para contar, outro foi Sansão. Sansão, quando ele conta o segredo, o diabo pega ele através dos filisteus e arranca os olhos, prende, faz dele escravo. Vocês já pensaram, irmãos, o que Deus podia fazer através de Sansão se ele não tivesse aberto a boca para contar o seu maior segredo? Era a intimidade que ele tinha com Deus. Então hoje, irmão, nós estamos aprendendo que nem tudo o que Deus conta para você deve contar para ninguém. Não deve contar para alguém, tá? Se existe alguém que te ama, que está do teu lado, chega para ele e diz: amor, bem, pai, mãe, meu irmão, minha irmã, ora de Deus por mim, porque hoje eu tive um sonho maravilhoso e Deus me prometeu coisas gloriosas, grandiosas, e eu espero que se cumpra na minha vida. Então ora a Deus para que Deus cumpra o desejo do coração dele na minha vida. Você fazendo isso, o diabo não fica sabendo o que aconteceu, o que você sonhou, tá? E tá tudo certo. Mas quando você conta, das duas uma, ou você desperta o espírito da inveja, ou você desperta uma legião de demônios para dificultar a promessa que Deus fez na tua vida de se cumprir. Outra coisa, irmãos, que hoje Deus está trazendo em frente aqui para passar para os irmãos e para as irmãs, é a questão da aproximação de diversas pessoas, tá? Nós devemos tomar muito cuidado com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que andam ao nosso lado, com as pessoas que trabalham conosco, tá? Todos os dias que sair de casa, apresente o teu dia na mão de Deus. Ora, pede a Deus para repreender o mal que te cerca, que está ao teu derredor. Pede a Deus para te livrar das mentes mal intencionadas, para te guardar das mentes malignas, né? Porque muita gente hoje vem sofrendo consequências enormes, porque estão cercados de influências de pessoas negativas, de pessoas que estão ali carregadas de coisas ruins, e a gente não sabe porque tanta coisa ruim chega até nós numa velocidade extrema, tá? Não vigiamos, confiamos em qualquer pessoa por causa de um sorriso bonito, por causa de palavras leves e bonitas, tá? Quando muitas vezes aquilo de leveza não tem nada, está carregado de más influências, está carregado de más intenções, tá? E passamos o dia muitas vezes mais próximos dela do que dos nossos entes queridos, porque passamos o dia todo trabalhando ali, só recebendo carga negativa, tá? Então precisamos vigiar bastante. Antes de sair de casa, não saia de corpo aberto, ore. Olha, Deus, entrega o teu dia na mão do Senhor, tá? Porque até mesmo as mentes mal intencionadas que estiverem do teu lado, as mentes malignas que estiverem em tua volta, não terão a menor condição de desenvolver os seus planos, os seus projetos, porque você está debaixo da proteção de Deus. Então não saiam sem orar, não confiem em qualquer pessoa, não contem seus segredos, sejam prudentes, e assim terá uma vida melhor na terra. Amém? Que Deus os abençoe, que o Senhor vos guarde, tá? Evitem o comportamento de José,
que contou sonhos para os seus irmãos, pensando que eles tinham a mesma intenção de querer o bem. Eles não queriam o bem de José. Estavam ali mal intencionados, tá? Não conte o seu segredo, como Sansão contou. Porque se existe um segredo entre você e Deus, é porque Deus se tornou seu amigo. E aquele que se constitui amigo de Deus é inimigo do mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo inteiro jaz do maligno. Até nós entendermos que nós somos seres espirituais, vivendo experiências carnais, em que um dia essa experiência carnal vai encerrar e você precisa voltar para Deus, que é o seu verdadeiro amigo, tá? Você entenderia melhor o porquê você sofre tanta investida. Não é que todo mundo seja má, mas aí a maior parte do mundo não quer o nosso bem. Então, valorize aqueles que querem o teu bem, valorize aqueles que realmente querem ver o teu sucesso, tá? Mas só conte, só revele algo, até mesmo para ele ou para ela, se Deus assim permitir. Porque muitas vezes ele ou ela não é mal intencionada contra você, mas os espíritos que estão em nossa volta vão ouvir e vão tentar complicar aquilo que poderia ser tão fácil de chegar às tuas mãos. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde em tudo e que Ele nos dê força para continuarmos trazendo um pouco mais de alerta, conhecimento da palavra dEle aos finais de semana para todos nós. Orem a Deus por nós. Ore a Deus por mim. Ore a Deus pelo meu relacionamento, pela minha família. Orem a Deus pelo nosso ministério. Porque quando estamos bem nessas áreas, irmãos, estamos bem para vir aqui na frente da câmera, para poder pregar, para poder falar do amor de Deus. Não significa, irmãos, que quando estamos provados, atribulados, entristecidos, não vamos chegar aqui para pregar. Mas eu gosto de vir falar aqui, irmãos, de coisas que acontecem no mundo, não que acontecem comigo, porque aí seria uma forma de desabafo. E eu não quero desabafar, eu quero ensinar aquilo que Deus colocar no meu coração para cada um de vós. Amém? Que Deus os abençoe. A santa paz do Senhor a todos.